Será necessário, Carla, para fazer alguma conversa? Não, então relax, Carla. Vou só acessar. Então, eu escuto você falar comigo. Você fala que está cansada de carregar. Deixa eu tentar ouvir de novo. Você está reclamando comigo. Você está cansada. Estou cansada de carregar certas coisas. Preciso aguentar relacionada ao seu marido. É, as coisas que ficaram guardadas, que eu preciso aguentar, aguentar. Mas são pesos que podem parecer pequenos, mas não são. Ao longo desses anos todos, eu venho carregando, às vezes eu me calo, às vezes eu deixo pra lá, às vezes eu finjo que não ouvi, às vezes eu faço pirraça, às vezes eu tento até manipular, para tentar me vingar de alguma maneira por tudo que eu carrego. Carrego, carrego, carrego. Cansado. É um lado cansado, né? E tem mesmo, tá? Tem aqui um peso, tem aqui um peso para a gente aliviar. Porque às vezes não dá para dividir, vamos colocar numa pirâmide. Às vezes não dá para dividir o peso, a gente carrega mesmo, tá? Isso é normal. Na dinâmica dos casais, isso é muito normal. Precisa saber como vai extravasar isso, jogar para outro lado, porque nem tudo o outro aguenta dividir, nem tudo o outro alcança, nem tudo o outro está pronto, ninguém é igual. Tem aí realmente em todo casal isso. Então, passar dos anos, dependendo do que está guardando, realmente fica pesado. A sensação que eu tenho é que você cede bastante. A sensação, pelo menos, que você tem é que você cede bastante. Isso dá um cansaço, dá mau humor, dá vontade de sumir. Então vamos aliviar um pouquinho, te dar um banho, aliviar os pulmões, a coluna, essa parte dorsal, pedindo tratamento dessas partes, podemos aliviar essas memórias também na Carla, para que não fique carregando e fique com essa sobrecarga, para liberar espaço para produzir suas próprias coisas. Eu não sei se você tem máquina de lavar louça, mas aqui me mostra lavando louça, fazendo. Existe um cansaço da vida rotineira, é, pelo menos está aqui, né, é o que está manifestando. Eu peço um alívio disso tudo, abrindo espaço para o direito que você tem de estar cansada, pode extravasar, pode, se precisar, ficar à vontade.
Apenas importante sair daqui sem essa sobrecarga. Vamos fazer de tudo para trazer um alívio para você se sentir melhor. Colocar memórias felizes, memórias de aconchego, de carinho. Peço onde pudermos tratar também o Chico nesse momento. Se quiserem trazer algum tipo de memória para liberar. Eu vejo ele se aproximando de você, eu vejo ele, você está fazendo alguma coisa, ele chega por trás, com carinho, com, né, com cuidado, essa memória que está vindo. Uma proximidade de casal mesmo, intimidade, aquela coisa dos anos que se passaram e o carinho continua aqui. Vamos rastrear as memórias que possam estar pesando? Existe alguma memória de vida passada? Eu escuto você falar de novo, ele está fazendo a mesma coisa, de novo, de novo, tudo de novo, parece que não sai do lugar. De novo o quê? Você está falando de outra vida? Eu vejo você, uma menina bem lourinha, que está sendo afagada pelo pai. Você deve ter ali uns 3 a 4 anos. 3 a 4 anos. Vestidinho, meia calça, sapatinho, é de época antiga. É, eu vejo um cenário de uma casa grande, aquelas casas antigas que eram bem estruturadas, né? Tem mármore, tem. Você vê que a casa é bem feitinha mesmo. Não foi feita na pressa. É uma casa bem legal nos detalhes. E esse pai, ele é bem alegre com ela. Ele gosta de estar com ela quando ele chega de viagem. Ele viaja bastante, fica muito tempo fora, porque naquela época as viagens eram longas, mesmo que fossem, as viagens mais curtas eram longas, então ele demorava. Era uma alegria quando ele chegava e via ela. Já está enorme, já cresceu. Aí ele pensa no tempo perdido que eu não acompanhei ela crescendo. Ele é bem carinhoso, bem presente. Assim, bastante atenção. A mãe, já estou vendo que ela é meio desconfiada, meio fica de canto assim, não é muito afetiva. Não sei por quê, mas eu vejo ela não chega perto assim para participar desse momento, também não está feliz de ver os dois felizes. Ela vê, suspira, como quem diz. E eu, ele só tem olhos para ela. E eu. Depois que ela nasceu, é isso. Só tem olhos para ela. E eu, parece que não existe. Sou transparente. Eu vou ter mesmo. hum, eu me arrependo de ter tido ela, sabe?
A minha vida seria tão diferente, eu poderia ir nessas viagens, ver o que ele faz, mas ele nem me convida porque não pode criança. Então, eu sacrifiquei minha vida para quê? Para ficar com ela. Em troca, olha o que acontece. Então, é uma mulher amargurada pela maternidade. É uma menina, obviamente ela sente, mas quando ela tá com o pai, ela realmente esquece o mundo. É uma alegria, ele também. Mas a casa é um pouco escura mesmo. Ela é fria, é uma casa. Ela tem tudo, é uma casa bonita, mas é. Aquela mãe ali, ela é um. hum, Geralmente a mulher que cuida dos detalhes, dos arranjos, ela tá descontente, tá tudo meio cinza para ela. Então ela meio que faz questão de não fazer nada. E vou também, sabe o quê? Eu vou me vingar. Já que minha vida acabou, eu vou me vingar. Se eu não consigo ser feliz, eles também não. Eu só vou ver como eu vou fazer isso. E aí eles vão ter que me ver. Afinal, não sou transparente. Aí ela começa com essa coisa de se deitar na cama e fingir que tá doente, sabe? Ela é bem pesada. Essa menina sente o peso. Ela sente o peso da mãe. Ela no fundo, não gosta da mãe também. Ela cansou de tentar. Foi uma coisa natural para ela. Ela fica tanto tempo sozinha com essa mãe. E quando o pai chega é tão diferente, ela implora para ir com o pai. Ela implora para a mãe. Ai, ai, ai. Ela sabe que está chegando a hora do pai viajar de novo. Ah, ela vai para a cama da mãe. Mãe, fica bem, vamos viajar, vamos falar com ele, vamos viajar. Você não vê que eu tô doente? Nem doente. Me deixa em paz. O marido, ele não cai nessa. Ele sabe. No fundo, ele se afastou porque ele percebeu que ela tá numa vida, que ela queria outra vida. Ele é um homem muito prático, muito. Se eu não tenho para dar, ela não tem o que precisa, o que ela precisa. Me resta viajar mesmo, e mais do que nunca vou me ocupar com o trabalho, dar o que for melhor para minha filha, e se ela estiver doente, eu cuido dela, vamos ter tudo para cuidar, e que seja assim. Ele não era um homem, é, de se entregar aos prazeres da vida, ele era muito racional, um homem bastante honrado, né, nos compromissos que ele tem, não se atrasa, faz tudo com muito critério, tem uma leitura boa das pessoas, mas infelizmente o casamento ele não conseguiu, porque não depende só dele, depende dela também. E ele sempre se questiona sobre o casamento, sobre
a relação com duas pessoas tão diferentes, e como isso é cansativo, cansativo demais. É, ele pensa, tenta solucionar, mas o racional dele não consegue a solução. Então, ele se sente cansado. Em parte, o cansaço dele é um cansaço seu, hoje. Então, não é seu. Seu pai tem aqui um cruzamento de vidas junto com seu pai. Seu pai sentiu um cansaço com sua mãe na vida atual e em vida passada. E então já não é dessa vida que você sente esse cansaço vai para o Chico, porque de certa forma existe uma semelhança. Talvez o Chico possa ser um pouco rabugento, ranzinza, chato, e essa mãe também. Então, de certa forma, há que se olhar para isso com liberta do seu pai. Essa criança pegou desde muito cedo essa. Parece que ela pegou o pai, né? Ela tem um amor tão grande que ela ficou parecida com ele. E ela pegou um pouco de aversão à mãe. Então tem um padrão aí, que hoje aparece também. Então tá tudo meio misturado, a gente pede uma limpeza disso, uma ordem maior. Me parece ser a sua mãe, tá? Parece ser seu pai, parece ser sua mãe, parece ser você. Chico, tem alguns traços sua mãe daquela vida. Pelo menos a emoção que essa criança puxa do pai é a mesma emoção que você está hoje, aqui manifestada. Passar um pouco para frente. De tanta infelicidade, essa mãe acaba é, morrendo em vida, ela não vê outra coisa para fazer. Ele tenta estimular ela aí, fazer outras coisas, tem as coisas da cidade para fazer. Ai, ela é pesada, ela é pesada. Tratar esse cordão de todos eles. Abrir um pouco, credo. E ela meio que, mesmo doente, né? Ela controla a garota, onde ela vai, porra, fala pra ela, fica quieta, não faz aquilo, faz aquilo. Ah, bom, é um saco. A garota fica como? Não pode fazer nada. Vem as pessoas até a casa, para ensinar ela alguma coisa, outra coisa, etiqueta, não sei o quê. Pô, a garota fica totalmente. E o ambiente da casa vai pesando, porque ela tá toda obsediada, né? Ela tá apaixonada por um rapaz agora. Ela já deve ter seus 15 anos, 14. Está apaixonada, feliz, borboletas no estômago. E eu vejo o pai dela e tem uma festa na cidade. A mãe, encrenqueira, às vezes está doente, às vezes não está. Vai. Todo mundo já está acostumado com as loucuras dela.
ela se vinga com joias, com coisas assim, para ela isso passa a ser muito importante ter. É a forma que ela tem de se vingar. Vou tirar tudo dele, tudo é meu, tudo do bom e do melhor, meu. Então, tudo, tudo. Ela tem uma espécie de cofre repleto de joias. Acho que ela tem um certo vício, sabe? De a única coisa que ela faz na vida fora de casa é ir a uma coisa tipo um leilão, né? De joias. É tipo isso, uma festa que acontece com joias. E ela fica se enchendo de joias. E realmente ele faz muito dinheiro, o marido dela. Ele viaja em embarcação, ele tem. é, eu não sei, um homem de negócio. Ah, ela é louca pra casar. Ela tá apaixonada por um rapaz, rapazinho, né? E o pai dela também, apaixonado pelo rapaz. Porque ele acha que os dois precisam mesmo se casar, ele é de uma boa família, que ela não pode ficar ali na casa com aquela mãe chata. E pô, vão fazendo de tudo para que isso aconteça. E a mãe tem energia ruim em cima da garota. Agora já criou implicância com o garoto, como ela sempre faz com tudo. Até as moças que trabalham na casa apoiam e dão um jeitinho deles se encontrarem, né? Escondidos da mãe, porque a mãe. E parece que dá certo essa história. Que eu vejo os dois bem juntos durante muito tempo. Vejo eles crescendo, passando de uma idade para outra. Existe o pai aí no meio, coloca a família com liberdade para fazer as visitas. Tem todo um esquema que eles montam para que os dois namorem mesmo. Esse pai tenta blindar ela dessa mãe, colocando as funcionárias. Ele que faz a entrevista das funcionárias, tem três funcionárias para justamente é, essa mãe não conseguir deixar que a menina se torne uma menina frustrada. Mas, claro, ela tem seus probleminhas emocionais, ela é insegura, ela quer se expressar muitas vezes e prefere ficar calada. Porque ela tem essas vozes de fica quieto, faz isso, não faz aquilo. Isso é horrível. Ai, não, ai, olha você de novo. Oh, isso aqui, entendeu? Sempre, toda hora, ela escutando esse tipo de coisa, aí as funcionárias que tem que ir lá falar: não, não chora, não. A sua mãe é assim mesmo, sabe? Seu pai falou que isso, aquilo, outro, e você não vê como ele olha para você. Então, ela tem uma tendência a se colocar para baixo por conta das vozes da mãe. A gente pede o tratamento disso também, dessa memória toda, né? Então, o rapazinho também, ele é bem magrinho e ele é novo, né? E não é que ele seja desajeitado, ele não é não. Mas ele, você vê que ele se veste do jeito que os pais querem, né? Um garoto muito sem, ele não consegue nem respirar naquelas roupas. Então você vê que ele é bem engomadinho, tem que ser correto, tem que ser assim, tem que ser, sabe, que é o homem, que é, então também bem impressionado ele. Então tem aí uma questão com sistematização, ele é meio sistemático esse garoto. Mas depois no futuro é bom porque ele tem que dar conta dos negócios, né?
tanto do lado do pai dela, porque o pai dela confia nele, confia na família, ele é amigo do pai, fumam juntos, bebem, discutem negócios. Não, eles não fazem parte do mesmo, não, mas têm contatos, eles têm um círculo ali bem importante de negócios. Então, um ajuda o outro sempre que pode. Então, é bem legal essa estrutura de relacionamento para ela, mas os dois estão numa época que, infelizmente, favorece a prisão, né, comportamental, não tem espontaneidade, não tem nada. É todo mundo cópia dos pais. E eles não fugiram disso, tá? Eles se casam, estruturam, e ela não pode ser ela, mesmo dentro de casa. Ela gostaria de ser diferente. Eles poderiam ter se casado. Ah, agora vamos fazer do nosso jeito. Você fez, não, mas eles repetiram o modelo dos pais. E os pais interferem bastante na casa. Então, tudo muito junto, misturado. Me parece ser o Chico, tá? Depois eu confirmo se isso aqui é uma vida real, né? Porque tá todo mundo junto, no mesmo papel. Hum. Eles têm três filhos. Um menino, duas meninas. Um menino, duas meninas. Estou perguntando se dessas três crianças tem alguém hoje com vocês, não? E me parece que sim. Um menino. O menino. Ou deixa eu até checar isso aqui para não ficar com a sensação de que eu estou inventando. O menino está com eles hoje. É tudo real que eu estou vendo aqui, gente. O menino é a irmã do Chico hoje, né? E o que que acontece? O Chico lá é o único filho homem. É a irmã dele hoje. Essa irmã que a gente tratou aqui, que dá trabalho, ela está cobrando ele por causa dessa vida também. E você, porque é o único menino, então ele fica sobrecarregado, porque o Chico já não era fácil ali. Muito cobrado também. Então ele passou para esse menino. Então fica tudo muito nas costas. Ele não queria nada daquilo. Ele não queria nada daquilo. Me parece que além de ser menino, ele foi o primeiro. Então pior ainda. Porque aí ele tem que cuidar das meninas. Para ele, olha, tudo que ele não queria era ter aquela vida ali. Ai, quão pesado, gente. Nossa, entrou aí o peso desse garoto. Mas é o amor, é o filho de vocês. Ele ficou sobrecarregado. Ele vem com uma carga da avó. A avó, né? Tua mãe puxou ali o carrego de vó, bem sintonizadinho. Então são dois encostos que vocês têm hoje que estão lá, tá explicado. É, ele faz o que tem que ser feito, não tenta fugir, mas você vê que ele tá, olha, se ele tá fazendo o que ele tá fazendo, e eu tô sentindo que era nada do que ele queria estar fazendo, mas ele tá fazendo. Para a próxima vida ele vai se vingar. É isso que eu sinto, entendeu? Ai, carrega o mesmo sentimento da avó. Ah, eu não queria estar aqui, estou fazendo porque tem que fazer. Parece que ninguém me vê que eu não tenho vontade própria. Mas também não fez nada para, entendeu? Nenhum dos dois. Ele passa uma vida assim, eu vejo vocês envelhecendo, ele tocando os negócios do pai, fazendo como tem que fazer. A única diferença é que ele despirocou. Comportamentalmente, ele entrou na onda de amigos que ele fez. São amigos que vão para bordel,
bebem. O pai dele sempre na linha, mas o pai dele tinha linha, mas ele não. Ele, não é que ele se perdeu, não se perdeu, mas é que ele descontava, fala, pô, eu vou fazer umas merdas, entendeu? Não vou casar. Não casou, não casou. Não vou casar, não vou ter filho, parou em mim. Não quero. É a forma que eu tenho de me vingar. Mas mal sabe ele que ele está conectado à avó. Então, eles estão querendo também te dar a noção dessas conexões que existe isso, né? Isso é muito forte. Que não é só obsessão espiritual, é uma puxada emocional para que aquilo se resolva. Ou seja, negativou para o lado dela, ela não soube o que fazer. Ela resolveu ficar infeliz. Ela não quis ir para as festas, pô, viver outra vida, se abrir. Ela não quis, ela teve essa escolha. E o filho também. Ele poderia ter escolhido outras coisas e não escolheu, e tudo bem. Ele resolveu se vingar, se autodestruir. Igualzinho a outra lá, que a véia tá viva, mas a véia tá morta. A véia tá viva para dar problema. E ele parou nele. Não, eu não vou casar. Eu vou cada dia sair com uma mulher diferente. E se eu pegar uma doença, eu não tô nem aí. Ele é assim. Porque eu tô fazendo tudo corretamente, tudo que eles me pedem. Ó, então se eu tiver qualquer problema, eles são obrigados a cuidar de mim. É o que ele pensa. As duas meninas, não, elas se cuidam entre si, de vez em quando sai arrancar rabo, mas normal. Elas não estão na vida atual, tá? Elas estão bem, nada que chame atenção, mas ele, realmente, que o que caiu sobre ele foi um peso grande do masculino e uma coisa oposta que ele não quer pegar. Então ele descambou. Então, claro que ele é um obsessor dos pais. Ele é. Ele dá trabalho, Vocês seguram bem como casal, só que não tem a parte da alegria, a espontaneidade, muito também porque ele tinha lá da parte dele um peso. São pais legais, são, tá? Mas se você pegar, são um masculino de uma época. Então, eles são rigorosos. Eles têm essa coisa do rigor, do racional excessivo, como se diz, o provedor, né? Tem isso daí. Então, o Chico, que era seu marido, ele também ficou meio assim. Então, hoje ele tá meio empacadinho também. É uma sequência, por isso você tá cansada. De novo. Uma tendência à terra mesmo, sabe? Ninguém nem cogitou a possibilidade de uma doença espiritual, né? De obsessão, de coisa assim, porque tá na cara, os comportamentos dela são de alguém obsediada. Ela deixa, mas ela claramente ali está muito mal acompanhada. Que ela só pensa em dinheiro, o humor dela é horrível, ela vira e mexe, manipula pra caramba e fica doente, tá doente espiritualmente, né? E vai morrer assim, tá? Ela é a primeira a morrer. Ela é a primeira a morrer. Ela morre porque ainda bota no testamento que ela fica doente. Ela escreve que ela quer todas as joias. Ela quer ser enterrada coberta de joias. Que ela não quer que ninguém fique com as joias. Quer dizer, ela tem netas, tem filha, mas não quer deixar nada. O pai respeitou o pedido dela, enterrou ela com as joias, porque ele entende que a vida dela foi difícil. Bom, ele faz o que ela pede. Filha não sente muito, você, no caso, não sente muito, que não há.
conexão, assim, existe um terror até, sabe? Coisa, a dificuldade de lidar com sentimentos no casamento também, não se permitindo, sabe? Mas, mas existe sintonia no casal entre você e o Chico lá, tá? Poderia ter sido mais, mas pra época tá bom, pro que é a família. As filhas vão, elas conseguem se casar, o rapazinho fica dando trabalho. E você tem um pouco de cansaço quando fica mais velha, esse cansaço de podia estar fazendo mais, mas não sei o quê. O sentimento de estar um pouco perdida, desconectada. O filho também tem isso, que é a irmã dele hoje. É, te pede o alinhamento de tudo isso, dessas dores que estão atrás, né? Que começaram em outra vida, né? Esvaziar tudo isso, tiver holograma. Ai, daí encaminhar os obsessores conectados a essa vida, que eu vejo a casa. Se a mulher morreu, também ficou na casa, enchendo o saco. Vamos encaminhar, levar o que tá agora. Dá uma luz para ela. Dá uma luz para ela. Uma luz. Acende a luz. Um banho. Traz a mãe dela. Coloca uma de frente para outra. Cada um faz o que pode. Entrega o que tem. O que a gente tem que fazer é não deixar isso para frente, dar um jeito. Os nossos filhos não reproduzirem os nossos problemas. Ou netos. Tem uma consciência maior. Sua mãe está aí, fez o que pôde por você. Aí tem esse reencontro como se fosse uma constelação, né? É um entendimento das mulheres. Aparecem as mulheres para trás, em holograma, né? A consciência chega para ela, os obsessores são retirados, por isso ela consegue também ficar mais leve. É dito para ela que ela adoeceu porque ela quis, foi uma escolha, e que isso não será mais necessário se ela quiser escolher outra vez. Não precisa carregar isso. Eu peço o encaminhamento dela e que ela seja reacoplada em segurança quando estiver bem, tratada, despolarizada. O pai está bem, o pai, quando desencarna, ele desencarna satisfeito. Afinal, a mãe não estaria mais ali, né, para encher o saco. Ele desencarna com um sentimento bom de missão cumprida. Foi uma vida longa, até muitos negócios. O filho acaba, até o genro, né? O Chico, ele toma parte dos negócios também, junto com quem é a irmã dele hoje, né? O filho. Se desentendiam, mas se entendiam. Desentendiam, mas se entendiam. Muita explosão, sabe? Da parte do pequeno, explosivo, uma bomba relógio. Então, tinha que ceder, sabe? Tinha que ceder. Na maioria das vezes era necessário ceder, porque ele não tinha autocontrole, ele não tinha. Então era difícil lidar com ele, ele foi envelhecendo, ficando pior. Porque bebia, porque tinha mais companhias. Então não era uma coisa tranquila, mas entendia-se que ele deveria continuar nos negócios. Então, isso segurava muito ali a relação. Hoje não tem muito isso, então não sei.
É pesado, bem pesado. O filho morre antes do pai, ou seja, ele fica doente. E quando ele é levado, que a gente pede para tratar, mas eu já vejo ele sendo conscientizado, falam isso para ele. Você morreu porque você quis, você escolheu essa doença. Seus comportamentos, a sua rebeldia, ele é situado em relação ao que aconteceu com ele. A mãe está ali, ele consegue ver um holograma, né? É, o Chico já é colocado ali também. Mas deixa eu ver o que o Chico se precisa ver se ele morreu. Ah, morre o filho, ele fica meio se sentindo culpado, sabe, pela morte. Fica culpado. A mãe não fica tão culpada porque é, ela via a mãe dela nele desde sempre. Então havia ali uma distância. Agora, o marido, o Chico, ele sentiu a morte do filho, achou que foi precoce, achou que poderia ter feito diferente. Mas as filhas não me parecem aqui muito dentro da história. No desencarne, eles se encontram, pelo menos agora é o que eu vejo, há um encontro do masculino para trás dele, um peso sendo aliviado. Essa coisa do sinto muito, cada um faz o que dá. Era uma época mais difícil de alcançar as emoções e de fazer diferente das tradições. Aí ele responde para ele: Mas você conseguiu desbravar e eu não. Você foi lá, desbravou seu caminho, você viajou, você fez, e eu tinha que cuidar dos negócios, porque você queria que eu fizesse do jeito que você quiser, que você queria, a parte administrativa, e eu não queria, eu queria viajar. É, tem aí uma coisa para ajustar. E está sendo dito para ele que ele não teria dado conta de tantas viagens. E que filho tem que obedecer. É assim. Então eles têm uma cabeça dura, assim, um embate mesmo. Então eles estão discutindo. É feita a mediação, retirada desse filho obsessões, peço o encaminhamento desses obsessores, retirando as conexões, aliviando essa parte da doença, limpando os cordões entre todos, pedindo encaminhamento de todos eles, que possam abrir espaço para poder se entender. Você acaba se ocupando bastante das filhas mulheres, né, e de movimentos mais sociais na cidade. Você faz aquilo que sua mãe não fez, busca estar positiva, busca estar bem, por mais que você claramente tenha dificuldades, de autoestima, tá? Mas você tampa isso a vida inteira. Você não acessa muito. Você tampa com atividade, ser mãe, atividade. Talvez por isso a reserva emocional de cansaço. Não conseguiu lidar enquanto estava encarnado. E você desencarna, quando você desencarna cansada por não ter feito, sei, um vazio, alguma coisa faltou.
um propósito, uma coisa, uma vida mais sua. Então todo mundo sai da encarnação assim, meio perdido, podia ter feito, menos o pai, né, que era o seu pai na vida atual, né? Ele não sai com essa sensação. E o Chico também sai com bem em relação a ele mesmo, mas sem a espontaneidade, muito sistemático e com culpa pelo filho que morreu. Né? Ele acha que filho tem que morrer depois de pai. Ele é conservador. Né? Então ele realmente não ficou legal. Então a gente pede um alívio de tudo isso e limpando o cordão entre todos, até com as filhas onde elas estiverem. Para abrir, né? Abrir espaço para um sentimento de maior conexão, se permitir hoje escolher, fazer o que puder, fazer o que quiser, para gerar satisfação, sem cumprir ordens, com maior expansão do coração, da autoestima, com mais autopermissão para os dois. Eu sinto um cansaço nesse acesso. Esse acesso acabou, acabou, chegamos. É um cansaço de viver assim uma vida. E tem uma coisa metódica, cuida da casa, faz, sabe? Então, hoje, buscar sair disso. Sai disso, quanto antes, né? Tudo que te traga é, essa sensação de, ó, de novo, cara, de novo isso daqui. Então, faz diferente, vai fazer outra coisa. Tem vida ainda, aproveita. Isso é para mudar a tua perspectiva. É, gratidão, gratidão.